Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, dando continuidade ao nosso módulo, estamos vendo as independências, tá? Quais independências, professor? As independências da América Espanhola, tá ok? Hoje, mais especificamente, veremos a independência do vice-rei da Nova Espanha. Independência do vice-rei da Nova Espanha vai tratar da independência do México, tá ok? Nós veremos isso daí. No módulo anterior, nós já vimos as independências de alguns vice-reinos e suas capitanias. Lembrando a todos que o processo de independência na América Espanhola e na América Portuguesa se dá devido aos acontecimentos que estão ocorrendo aonde, professor? Na Europa, tá ok? Então, tudo que está acontecendo aqui na América é devido ao que está acontecendo lá na Europa, tá certinho? Coisa principal que está acontecendo na Europa, que nós podemos afirmar, são as invasões, tá? São as invasões napoleônicas. Isso mesmo. Napoleão Bonaparte está invadindo os territórios. Quais territórios que ele invade? Bom, nós já sabemos. Ele vai invadir Portugal. O rei de Portugal vai vir para o Brasil. Ele vai invadir a Espanha. Ele vai depor o rei Carlos IV. Ele vai colocar o irmão dele, José Bonaparte, para assumir o seu lugar. Ele vai fazer com que o rei de Portugal saia com a rainha e venha para o Brasil, que é a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil em 1808. E aí nós teremos uma série de mudanças que acontecerão, tá? Então, senhores, só para ficar bem claro, as independências, tá? As independências, elas acontecem por quê? Por causa de fatores, tá? Tá ligado a fatores externos, tá? Mas também está ligado a fatores internos, tá certo? O que acontece? Lembrando a todos que nós estamos vendo o quê? Nós estamos em pleno século. Nós estamos em pleno século, ó, 19, tá certo? Então, o que acontece? No momento da Portugal e Espanha, da América Portuguesa, da América Espanhola, ainda eles queriam viver. Nós já passamos pelo que na Europa? Já passamos pela Revolução Francesa, estamos passando pela Era de Napoleão, Era Napoleônica, tá certo? Então, tudo isso é muito esgotante, é muito desgastante para todo mundo. Vai acabar que vai despertar um sentimento de libertação, um sentimento de liberdade. Quando acabar a Era Napoleônica e o Congresso de Viena vir pregar a restauração, a legitimidade, restaurar esses territórios aqui, restaurar tudo isso daqui, fazer tudo isso daqui voltar a ser uma colônia, o que vai acontecer? Eles não querem mais ser uma colônia. Eles agora querem o quê? Liberdade. Porque era isso que a Revolução Francesa pregava. Liberdade, tá? Então o que eles querem agora, professor? Isso mesmo. Eles também têm sentimento de liberdade, tá? Então o que se aprendeu até agora? Que nós temos duas conjunturas. Nós temos os fatores externos, invasões napoleônicas, a Revolução Francesa, invasão napoleônica, e o fator interno, o sentimento de liberdade, o sentimento de dependência dessas situações que estão acontecendo e até mesmo de tudo isso daí. Tá? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Eu fiz uma introdução para vocês saberem por que irão acontecer as dependências, tá? Vamos avançar com o professor, por favor. Então, o que nós estamos vendo é a independência do Novo México, a independência dessa regiãozinha aqui, que vocês já viram com o professor, que ela vai ter o nome de México, tá? Toda essa região aqui, ó, ela vai ser independente, tá certo? Vai fazer a independência da Espanha. Por que que
essa parte da colônia, ela vai se destacar, é o que nós teremos agora, tá? Eu tenho para vocês aqui para mostrar a bandeira do México, como vocês estão vendo, tá? Por isso que nós estamos tratando dessa independência. Olha essa imagem, tá? Estão vendo aqui? Ó, tá vendo aqui? A águia, ela está o quê? Ingerindo uma cobra, beleza? Vamos avançar. A bandeira da Espanha, quer dizer, nós estamos vendo que essa região era uma colônia espanhola. Mas depois da invasão napoleônica, o rei da Espanha, ele para de ter o domínio daquele mercantilismo, ele para de ter o domínio do que? Aquele poder que ele tinha sobre os territórios, ele para de cobrar impostos. Você lembra do sistema colonial, do pacto colonial? Pois então, aquele pacto colonial, a extração aurífera que era feita, também está em decadência, senhores. Também está em decadência. Então, aquele ouro que existia já não tem com tanta abundância assim, tá? Já não é apresentado com tanta abundância. Aqui nós estamos vendo em pleno século XVIII, mas o que nós estamos tratando é o século XIX. Porque o século XIX ele vai tratar da era napoleônica, das invasões napoleônicas e das independências da América Espanhola e da América Portuguesa. Tá beleza? Vamos avançar então aqui. Ó, a Revolução Francesa, ela vai influenciar muito. Só que a Revolução Francesa, senhores, ela tem uma data específica também. Ela não acontece simplesmente no século XIX. A Revolução Francesa, ela é do século XVIII. Ela é do século XVIII, tá ok? Agora, a invasão napoleônica, que é o que nós veremos agora, a invasão napoleônica, ela sim, ela é do século XIX, ó. Século XIX. Lembrando vocês que Napoleão vai ficar no poder até 1814 e vai reinar, vai dominar ali por mais alguns meses, que é o reinado de 100 dias dele até de 1815, e é a derrota final. Então, a invasão napoleônica ela promove mudanças na Europa e automaticamente mudanças na colônia. Lembrando que em 1760, 1750, 1770, 80, nós teremos uma coisa chamada de Revolução Industrial. Revolução Industrial. Tá? O que é a Revolução Industrial? Ela promove o liberalismo. A Revolução Industrial, ela quer pôr o quê? Ela quer pôr fim no pacto colonial. O que é o pacto colonial? Acompanhe comigo, por favor. Você está vendo aqui? Então tem aqui uma metrópole. Está vendo aqui a metrópole? Essa metrópole, ela tem um monopólio sobre o manufaturado. Ela tem um monopólio sobre a colônia. Toda colônia, ela só pode comercializar com a metrópole, com mais ninguém. Tá? Então ela só pode comercializar com a metrópole, com mais ninguém. O liberalismo, ele prega o fim do pacto colonial, tá? O liberalismo, ele prega o quê? A liberdade. Ele prega o quê? O trabalho, tá? O liberalismo, ele prega o quê? A liberdade econômica. Ele prega que as pessoas têm o direito de trabalhar, tá? Então nós estamos assistindo aqui no século XIX, senhores, o quê? Uma nova visão econômica, tá? Uma nova visão econômica, tá certo? Vamos avançar? O liberalismo prega essa liberdade. Vamos avançar. Não podemos nos esquecer do que, senhores? Não podemos nos esquecer que no ano de 1776 nós tivemos o quê? Isso.
Valeu. Parabéns. Independência de quem? Dos Estados Unidos da América. Onde que fica os Estados Unidos da América, professor? Não sabe ainda? É na América. Então ele acaba influenciando os demais países, as demais colônias americanas. Se os Estados Unidos fazem a independência, por que não a América Espanhola? Por que não o Brasil? Então, acompanhe comigo o contexto geral, tá ok? Vamos avançar? Tá? Então, como funciona a estrutura social da América Espanhola? Funciona assim. Lá em cima, nós temos os chapetones. Quem são os chapetones? Chapetones são espanhóis, tá? Espanhóis nascidos na Espanha. E os chapetones, eles são os maiores detentores de cargo político. Beleza? Aqui embaixo nós temos quem? Os criollos. Quem são os criollos? Criollos são espanhóis nascidos na colônia. Eles têm poder econômico, tá? Os criollos eles têm poder econômico, mas não têm poder político. E aí já vai ficar marcada uma coisa para nós, tá? Bom, aqui intermediário nós temos quem? Os mestiços, filhos de espanhóis com indígenas. E na pirâmide, na parte de baixo dessa pirâmide, nós temos quem? Negros, escravos, mulatos, indígenas e etc. Tá? Então, essa é a pirâmide social aí para você estar observando. Em primeiro lugar, você tem quem? Os chapetones, que são espanhóis nascidos na Espanha, têm poder político, só eles têm o poder político, a fidelidade da coroa. Em segundo lugar, são espanhóis nascidos na América, são os criollos, tá? Futuramente vai haver um conflito entre criollos e chapetones. Nós teremos os mestiços, que são filhos de espanhóis com indígenas, e embaixo dessa pirâmide, escravos, negros, mulatos e indígenas. Vamos avançar? Tá? Então, o que acontece? Com o decorrer do tempo, e com o movimento da invasão napoleônica, com o movimento que estava acontecendo lá no processo de restauração, a colônia atingiu um certo nível de liberdade. Tá ok? Então a colônia ela vem atingir o quê? Um nível de liberdade. E essa liberdade que eles atingem vai ter um congresso chamado Congresso de Viena. E eles querem transformar aqui a colônia como que ela era no começo. Mas quem está na colônia já experimentou o gosto da liberdade econômica. E eles querem o quê? A liberdade econômica, é isso que eles querem, tá? Vamos avançar com o professor aqui, por favor. Os criollos são os que vão lutar inicialmente para o processo da independência do vice-reino de Nova Espanha. Acompanhem comigo aqui, por favor. O processo de independência, o que eles querem? Eles estão buscando aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Eles estão buscando a liberdade, econômica. Eles estão buscando isso daí. Fique esperto aí para a questão do vestibular, tá? E essa liberdade econômica ia ser restringido pelo Congresso de Viena. Eles não iam deixar que tivesse. Então, o que acontece? Os criollos, esse pessoalzinho aqui, estão planejando o quê? Fazer uma independência. Provocar uma mudança. Tá? Vamos lá? Então, senhores, como o professor estava falando para vocês, o assunto a ser tratado ainda é a independência do vice-reino da Nova Espanha, como você está vendo aqui agora, e
vamos continuar aqui só para estarmos terminando mesmo, que o professor já conseguiu falar tudo que tinha para ser apresentado para nós aí, tá? Aqui vocês estão vendo uma imagem. Essa imagem é a imagem do Padre Hidalgo. O processo de dependência da Nova Espanha tem envolvimento de criollos da igreja e de pessoas da classe baixa, ou seja, indígenas, escravos, beleza? Vamos avançar. Então, o Padre Hidalgo, cara, um cara da igreja, tá fazendo dependência, tá ajudando na igreja, no processo da independência contra a Espanha. Lembra quem que apoiou a Espanha para fazer a expansão marítima? Isso mesmo, a própria igreja. Então isso é uma coisa icônica, isso é uma coisa singular para nós estarmos vendo aqui, tá certo? Bom, continuando com vocês, acompanhem comigo agora na página ao lado, dando continuidade aqui. Nós estamos vendo o quê? Ó, outra imagem importantíssima para nós. É a imagem, tá? Que vai apresentar para nós agora essa essa parte aqui é importante para nós, por quê? Porque o Padre Hidalgo, ele vai ser executado. É isso mesmo, senhores. O Padre Hidalgo, coitadinho, ele vai ser executado. Acompanhe com o professor aqui. Ele vai ser fuzilado. Quem vai assumir depois dele, professor? Quem vai assumir depois dele e vai dar continuação no trabalho de processo de dependência que foi começado por esses homens, pelos criollos, por um bom apoiadores da igreja, que é da igreja católica, tá? Vamos dar continuidade nesse processo aí e você vai ver aqui com o professor agora que o que vai acontecer. O Congresso de Viena, como vocês estão vendo aqui, ó, ele vai propor o quê? Vai propor a restauração, tá? E essa restauração vai querer fazer com que a colônia voltasse a ser aquela colônia explorada, aquela colônia humilhada pela metrópole. E tudo isso vai despertar o desejo não só dos clérigos, não só de criollos, mas também a união de indígenas, criollos, para que fizesse o processo de dependência da América Espanhola. Beleza? Então é isso aí que vai acontecer. Acompanhe com o professor, por favor, o que vai acontecer aqui embaixo, tá? Perdão, acompanhe comigo, por favor, o que vai acontecer bem aqui embaixo dessa imagem, tá? O que vocês estão vendo? Uma palavrinha-chave chamada de plano iguala. Professor, eu não entendi o que significa o plano iguala. Senhores, plano iguala é um plano feito para que os apoiadores de Morélios, que é o padre que vai assumir depois do Padre Hidalgo, que eles tivessem se conciliando, se ajudando com reciprocidade entre eles, os crioulos, os católicos, para que eles viessem a fazer dependência da América Espanhola, quer dizer, da Nova Espanha, tá certo? Então esse era o objetivo do Plano Iguala, para que tivesse a união entre eles, tá ok? Vamos avançar aqui com o professor, por favor, vamos terminar. O padre José Maria Morelos, ele vai ser responsável por votar a Constituição no México e ele vai ser o responsável pelo processo mais fortalecido na independência da Nova Espanha, que é a região do México. Tá ok? Então, vamos lá. Agora nós veremos o que? A mudança que vai acontecer no processo. Para estarmos terminando, senhores, aqui nós vimos então o processo, o início do processo de dependência, mas as lutas elas continuam, tá certo? O que acontece? Acontece que vai haver uma mudança na posição, porque essa luta, depois que ela está, o processo de dependência já está bem avançado, tá? O processo de dependência está bem avançado, o que vai acontecer? Os criollos vão começar a mudar a sua posição política e não vão mais precisar do auxílio de escravos, não vão mais precisar do auxílio
de indígenas, do auxílio de negros. Então, agora nós teremos um processo, o processo de dependência, ele é feito mesmo pela elite. A elite pensa em ter direitos, tá? Só que os criollos que não tinham poder político, só tinham poder econômico, eles querem fazer dependência, mas eles também querem poder político. Então eles propõem um plano para que aconteça aí esse poder político, tá certo? Através das lutas, etc e tal. Nós temos destaque aqui para o militar Agustín Iturbide. Ele vai ser o primeiro presidente do México, tá certo? Na verdade não vai ser presidente nada, ele vai ser na verdade uma espécie de um imperador. É isso que ele vai ser, o imperador do México, beleza? Agustín Iturbide vai ser o imperador do México. Bom, essa mudança ela vai acontecer por quê? Porque os criollos eles vão propor aquele plano que eu falei para vocês, que é o plano Iguala. E esse plano Iguala, ele propõe que tanto os chapetones quanto criollos tenham um poder político iguais, tá certo? Então vamos lá. Desse momento, o processo de dependência ele não é reconhecido pela Espanha. Na Espanha vai ter lá um congresso chamado Congresso de Córdoba. A Espanha não concorda com a independência que é feita na América Espanhola, beleza? Mas, mesmo assim, as lutas continuam. O imperador, ou rei assim chamado, Iturbide, ele vai passar por uma rebelião, tá? E ele vai ser ali fuzilado e nós teremos um novo momento do México e o México vai mudar de nome, não vai ser mais o vice-reino da Nova Espanha, vai ser os Estados Unidos do México. Como vocês podem ver aqui agora, o símbolo do México continua lá até hoje. Nós temos aqui o primeiro o presidente mexicano já com o nome do México mesmo que nós conhecemos hoje, tá certo, senhores? Meus colegas, por enquanto é só. Se tiver alguma dúvida, mande aqui no grupo do Whats. Um abraço a todos, valeu e até mais. É isso daí.